Dom Antônio de Castro Maia era um bispo muito conservador, ou melhor dizendo, muito fiel ao magistério da igreja. Ele procurou formar os seus padres também nessa linha, né? Só que, de 1962 a 1965, aconteceu o Concílio Vaticano II. Dom Antônio participou do Concílio Vaticano II, assinou todos os documentos, esteve presente. Depois que ele voltou do concílio, Dom Antônio escreveu 3 cartas pastorais explicando qual era a verdadeira interpretação que se devia dar ao Concílio Vaticano II. Isso porque havia muita corrente modernista que interpretava o Concílio Vaticano II como se fosse um quebra-quebra da igreja. Tudo começou do zero, acabou tudo, começa tudo de novo. E isso provocou uma crise muito grande, a chamada crise pós-conciliar. Como se a igreja tivesse começado tudo de novo. Houve aquela interpretação de ruptura com o passado. Ele disse que não é essa a interpretação correta do concílio, que aliás Dom Antônio dava, e o que o Papa Bento XVI dá também. O correto é a hermenêutica da continuidade, a hermenêutica da renovação e da reforma na continuidade do único sujeito, igreja. Portanto, a igreja é a mesma. Bem, mas o concílio, em nome do concílio, se fez muita confusão na igreja. Aliás, o Papa Bento XVI também lamenta muito isso. Tiraram-se as imagens da igreja, mudaram tudo, fizeram muitos abusos litúrgicos, muita confusão. Dom Antônio, então, ficou espantado com tudo isso, e nós também, a formação que a gente tinha no seminário e tudo, criou uma certa desconfiança generalizada dessas coisas que aconteciam. Bem, Dom Antônio ficou aqui na diocese até 1981, 15 de novembro, quando foi nomeado o novo bispo, Dom Carlos Alberto Navarro. Bem, quando foi nomeado Dom Carlos Alberto Navarro, Dom Antônio escreveu uma carta a todos os padres e a todos os diocesanos que o recebessem bem, como bispo nomeado pela Santa Sé, e todos nós o recebemos, fomos lá à sua posse, em frente à catedral, e tudo bem. Mas ele não era exatamente da mesma linha de Dom Antônio. Aí começaram a haver alguns entreveros, algumas incompreensões. Um ano depois da chegada de Dom Carlos Alberto, ele acabou proibindo a missa no rito antigo, coisa que nós conservávamos antes. Isso nos chocou muito. Aqui, Dom Carlos Alberto acabou fazendo um decreto dizendo, olha, quem não aceitar não vai poder continuar mais. E ele acabou pondo em prática esse decreto e foi tirando todos os padres, e tirou todos os padres das paróquias. E eu fui um dos últimos a ser tirado, eu fui tirado em 1986, de pároco da paróquia de Nossa Senhora do Rosário. Bem, aí os padres, como tinha uma multidão de gente que queria continuar recebendo a missa naquele mesmo rito antigo, os fiéis acabaram seguindo os padres. Bem, nessa altura aconteceu um fato que também marcou. Lá na Europa, a resistência também acontecia, liderada por Dom Marcel Lefebvre, chamado Monsieur Lefebvre, que em francês o bispo chama-se Monseigneur, né? Monsieur Lefebvre. Dom Lefebvre, então, ele chefiava uma resistência também contra todas essas interpretações ruins, modernistas do concílio. E aí começamos a nos aproximar deles e fizemos visitas, houve uma troca de entendimentos, e Dom Antônio já não estava mais na diocese, mas nos ajudava com tudo isso. Em 1988, Dom Lefebvre resolveu fazer a sagração de 4 bispos contra a vontade do Papa. E fez. Nós, como ele, julgávamos que era uma coisa boa para a igreja, se tratava de uma crise muito grande, vamos escolher bispo, porque senão a gente vai ficar sem bispo, ordenar padres. Nós também demos apoio a isso. Bem, isso foi em 1988. Em 1991, falece Dom Lefebvre e Dom Antônio. Um mês após o outro, faleceram os dois. Nós ficamos aqui um pouco assim desesperados, ficamos meio, e agora o que vamos fazer? Nós não temos bispo e a situação está toda. Nessa altura, Dom Carlos Alberto já estava como arcebispo de Niterói, foi nomeado para cá Dom João Corso. Bem, nós então, sem bispo, tínhamos recorrido a Roma, que não deu resposta favorável a nós. Então nós pedimos à fraternidade que sagrasse um dos nossos padres como bispo, e foi sagrado Dom Licínio Rangel, que era um dos nossos sacerdotes mais antigos, muito bom, muito correto, muito humilde, muito amigo de Dom Antônio. Então foi sagrado em São Fidélis, de 1991, Dom Licínio Rangel, que ficou sendo bispo. Mas nós sempre dizíamos, olha, nós não queremos ser cismáticos, nós queremos um bispo apenas para ordenar padres e fazer as crisas, mas sem governo de jurisdição. Bem,
E aí as coisas continuaram. E nós continuamos a agir, mas durante esse tempo, agindo assim, nós começávamos a refletir. Peraí, isso que nós estamos fazendo não está normal na igreja. A gente não pode fazer uma igreja separada. E nós não podemos ficar assim, desse jeito, atendendo o povo. E como é que ficam essas questões? Enfim, nós ansiávamos por uma solução. A própria formação que Dom Antônio nos tinha dado favorecia esse desejo de uma solução para esses problemas. No ano 2000 foi o ano Santo, proclamado pelo Papa João Paulo II. Todos foram convocados a Roma, inclusive nós também fomos. Aí nós fomos a Roma, fizemos uma grande peregrinação a Roma. Lá o Papa convoca o mundo tradicionalista, vamos dizer assim, chamado, né, para as conversações. Olha, vamos aproveitar o Ano Santo, que é um ano de reconciliação, de ano de anistia, por assim dizer, vamos reconciliar, vocês têm que resolver esses problemas. Aí nós fomos juntos com a Fraternidade de São Pio X. Começaram no fim do ano 2000 as conversações, no ano 2001, então a Fraternidade nos chamou, olha, o Papa está querendo fazer uma reconciliação e resolver esse problema dos tradicionalistas que estão separados. Bem, eu fui nomeado pelos padres, como era o porta-voz, eu fui várias vezes à Europa, fui à Suíça, conversei com os padres da Fraternidade, dali mesmo eu fui a Roma, conversei na congregação do clero, quem era o prefeito era o cardeal Dom Dario Castrillón Royos, e por sinal o capo officio, que é o chefe do departamento, era o padre Fernando Guimarães, que tinha trabalhado aqui em Campos como redentorista, era muito conhecido nosso, isso facilitou muito as conversações. Brasileiro, então nós começamos a conversação. Quando o cardeal nos viu e viu tudo aquilo que eu levava, inclusive ele veio uma carta de recomendação de Dom Roberto. Ele falou assim, mas então não falta nada, se vocês têm até a carta de recomendação do bispo de vocês, do bispo normal, ordinário do lugar, o que está faltando? Vocês não têm nenhuma heresia, então nós vamos resolver essa situação. Nessa altura, a Fraternidade de São Pio X, que seguia Dom Lefebvre, não quis fazer a reconciliação com Roma. Começou a colocar muitas objeções, etc. e tal. Bem, nós estávamos juntos, e bom, eles não querem, nós estamos juntos, ficamos sem. Mas Roma mandou nos oferecer, então, olha, então que tal a gente fazer com vocês em Campos? Foi então que nós escrevemos uma carta ao Papa, no dia 15 de agosto do ano 2001, e eu fui a Roma pessoalmente levar essa carta ao Papa. Eu viajei no dia 22 de setembro de 2001, no dia do atentado às duas torres, as Torres Gêmeas. Foi o dia que eu embarquei no avião, estava acontecendo o atentado lá, teve leão, porque marcou bem a data, né? Então, eu fui a Roma e lá fiquei, apresentamos a carta ao Papa, o Papa chorou quando leu a carta, porque nós estávamos pedindo a nossa reconciliação, que nós fôssemos reconhecidos como católicos da igreja e pedíamos perdão se tivesse havido alguma falta, algum exagero da nossa parte. O Papa compreendeu muito bem, nos recebeu com toda a misericórdia e respondeu no dia 25 de dezembro de 2001, portanto, a sua carta autógrafa. Ele respondeu dizendo que nos aceitava como legítima a nossa situação, ia legitimar a situação e criava para isso uma administração apostólica, que é uma diocese pessoal, para que nós tivéssemos as paróquias, bispo, cúria, seminário, tudo isso, e nomeava um cardeal lá, a congregação para os bispos, para regularizar a situação.